Olá, sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar de propósito no contexto do trabalho e temos a Bárbara Maciel connosco. Bárbara, bem-vinda. Obrigada. E antes de começarmos, gostava que fizesse aqui uma pequena introdução. Quem és tu e a tua experiência? Ok. Portanto, eu neste momento estou na Randstad, na equipa da Technologies desde 2018. Eu sou formada em Psicologia dos Recursos Humanos pela Universidade do Minho, de Braga, eu sou de Barcelos. Eu comecei a minha carreira aqui na área da formação profissional, cheguei já a passar pela consultoria de recursos humanos, fui viver 2 anos para Aveiro como HR Assistant, já fiz coordenação de recursos humanos de uma software house aqui no Porto e neste momento estou aqui de novo na equipa Randstad. E já sabes, o clássico, um fun fact sobre ti. Ora bem, esta questão deu-me aqui um bocadinho a volta à cabeça, mas eu optei por escolher esta história. Portanto, eu já trabalhei na Randstad no passado, em 2014, trabalhei na equipa da Professionals, num estágio não remunerado de 6 meses, curiosamente foi precisamente este propósito no trabalho que me fez manter e lutar por aquele estágio. Eu tinha na altura 2 trabalhos, dormia 5 horas, até fui trabalhar de muletas e portanto e é por causa desse estágio que eu atualmente estou aqui de novo, portanto fui convidada a regressar precisamente por esse estágio e portanto o meu propósito na altura era conseguir ter uma carreira, iniciar aqui nos recursos humanos de uma forma mais sólida e portanto foi exatamente isso que me fez lutar pela aquela oportunidade naquela altura. Foste a convidada ideal para falar de propósito no trabalho. Boa. E também a minha primeira pergunta, o que é para ti o propósito? Não só em contexto profissional, mas o que é de facto o propósito e porquê é que falamos tanto deste tema atualmente? Olha, eu acho que essa questão toca aqui quase um bocadinho, é quase filosófica a questão. Para mim, o conceito de propósito, seja numa esfera mais pessoal, seja numa esfera mais profissional, eu considero que é o significado que nós atribuímos, ou seja, é a forma como nós construímos a realidade para as nossas experiências, para as nossas vivências, e eu acredito que acaba por ser aquilo que inspira também as pessoas. Portanto, o nosso propósito não é uma meta por si só, mas é o significado que nós atribuímos à meta e ao caminho que fazemos para lá chegar. Muito bom. É interessante até considerares aqui metas. Portanto, e para fechar o conceito de propósito, o propósito para ti é mais o caminho e a motivação que nos leva a percorrer o caminho. O propósito para mim é o significado que nós atribuímos àquilo que estamos a viver enquanto fazemos o caminho. Porque nós podemos construir a forma como nós vemos o mundo, o paradigma com que estamos a abordar aquela vivência de uma forma menos intensa, mais intensa, com um significado, e o facto de nós atribuirmos ou não significado ao caminho que estamos a percorrer vai moldar o nosso comportamento e vai fazer com que nós estejamos mais motivados ou menos motivados, com mais vontade de continuar por aquele caminho ou perceber que afinal não é aquilo que nós queremos para nós. Eu acho que é o significado que nós atribuímos à vivência mesmo. E tu, na tua experiência, quando sentias que querias lutar e ficar e progredir, como disseste, isto foi um clique para ti de, este é o meu propósito? Ou mais tarde é que tu te apercebeste que sim, aquele era o teu propósito e por isso é que estavas a fazer aquele caminho? Não, no momento foi claro para mim que aquele era o meu propósito. Pela altura da vida que eu estava a viver, eu já tinha trabalhado noutras áreas após a minha formação. Em Barcelos não é, o mercado não é propriamente muito englobador, nem é muito fácil encontrar oportunidades de recursos humanos e, portanto, foi quando decidi que tinha de mudar, tinha de sair da minha cidade, tinha de arranjar uma oportunidade e agarrá-la. Portanto, para mim foi no momento que eu estava a viver que eu atribuí aquele significado e por isso é que também acho que consegui fazer aquilo que para mim na altura foi um esforço, não é? Fisicamente e em termos de empenho.
Claro. E consideras que existem dois propósitos, ou seja, um propósito pessoal, um propósito profissional, ou achas que acaba por ser aqui um único que se mistura na vida de uma pessoa? Eu acho sinceramente que isso varia entre pessoas e de acordo com a importância que as pessoas dão às suas esferas de vida, ou seja, se nós dermos muita importância ao nosso trabalho e se ele para nós tiver significado, nós podemos encontrar aqui o nosso propósito. E acho honestamente que há pessoas que vivem sem isso e há pessoas que, por outro lado, vivem, tudo tem um propósito na vida delas, não é? São bastante intensas nesse sentido. Das pessoas com que eu lido, quer candidatos, quer clientes, quer inclusivamente até colegas de trabalho, eu apreendo que estas duas esferas, o profissional e o pessoal, os propósitos são frequentemente aspectos que se ligam. Portanto, no meu caso, eles estão ligados. Até há relativamente pouco tempo tive a oportunidade de unir os dois, não é? Eu aceitei um desafio profissional que foi bastante desafiante, num momento em que eu tinha engravidado há muito, muito pouco tempo. E o porquê de eu ter decidido aceitar aquele projeto foi precisamente o eu querer vir a ser um exemplo para o meu filho, portanto, o aceitarmos desafios, o enfrentarmos aquilo que mais nos custa, não é? No sentido de sairmos da nossa esfera de conforto. E, portanto, no meu caso, eles estão interligados. Eu acredito que é algo positivo, mas com certeza existem pessoas que vivem sem esta conexão, não é? Claro. Sem a importância que é atribuída ao trabalho. Aliás, eu acho que um exemplo mais comum quando se mistura propósitos é, por exemplo, uma pessoa que tenha crescido a gostar de música ou a gostar de tocar guitarra e mais tarde seja músico, ou que sempre gostou de escrever e mais tarde se torne um autor. Portanto, vemos aqui alguns casos de se misturarem propósitos. Certo, sim, isso eu acho que é comum e há pessoas que tornam o seu propósito de vida, transformam-no no seu trabalho, realmente. E não encontram no seu trabalho um propósito, que também seria outra discussão. Mas é exatamente essa a minha próxima pergunta. Se separarmos aqui o pessoal, o profissional, o que é que tu achas que significa ter um propósito no trabalho? É importante termos um propósito no trabalho? Sabemos o dia-a-dia, aliás, falámos isto a semana passada com o Pedro, às vezes o dia-a-dia tem alguma tarefa aborrecida, toda a gente tem, faz parte. Como é que mantemos aqui este propósito? Eu acho que o propósito no trabalho é importante, sim. O atribuirmos significado às pequenas tarefas também, acho que passa exatamente por construir propósito por aí, e eu acho que é o que nos permite também delinear uma visão e dar importância ao impacto daquilo que fazemos, não é? O exemplo dos trabalhadores que estavam dois a empilhar tijolos, vou pegar aqui numa analogia. Um dizia que estava a juntar tijolos e o outro dizia que estava a construir uma catedral. Acho que a diferença é exatamente esta, é o significado que damos à nossa atuação e por isso considero que é fundamental, porque nos permite ter uma visão global, ter uma noção de perspectiva de qual é o impacto do meu trabalho e onde é que ele vai culminar, não é? Acho que é isto que dá importância à nossa atuação. E tens algum exemplo, alguma história que possas partilhar em equipas, colaboradores, casos que conheças, em que o propósito tenha tido aqui um impacto? Vou-te dar um exemplo de um projeto que nós tivemos há relativamente pouco tempo. Era um projeto de grande dimensão, com KPIs muito apertados, e que teve aqui um conjunto tremendo de alterações ao longo do processo, e chegou ao ponto de ser até desmotivador, aquele conjunto de alterações. E eu senti na altura que a equipa perdeu um bocadinho o norte. A determinada altura, eu decidi partilhar individualmente, com cada elemento da equipa, qual era o impacto individual que aquela pessoa estava a ter, portanto, qual era a importância do trabalho daquela pessoa em específico e porquê que aquela pessoa tinha um contributo especial. Para as pessoas, para a equipa poder entender a diferença naquilo que eles estavam a fazer, e eu acho que é com esta informação que às vezes se constrói também o significado, não é? De sabermos que o nosso contributo importa e de que forma é que ele importa. É o tal significado, não é? O objetivo neste caso para a equipa, que eu tentei trabalhar com a equipa, foi muito pensarmos no peso que tínhamos no projeto final, não é? Pensar
qual vai ser o resultado final, porque era um projeto de alta envergadura e que aquilo seria um processo para lá chegar. Mas que, de facto, cada contribuição importava e cada talento era importante. E sentiste aqui um shift? Senti que, de facto, pelo menos as pessoas sentiram-se mais envolvidas e sentiram que a sua identidade tinha valor ali, porque não só o peso da contribuição diária do trabalho era importante, como também a especificidade do talento daquela pessoa, não é? Aquela pessoa tinha mais jeito para fazer isto, para fazer aquilo, e eu tentei partilhar porque é que aquilo era tão importante e o que é que aquilo trazia para o trabalho dela. Muito bom. E isso de facto demonstra que quando sentimos a contribuição para o todo, muda realmente o nosso dia-a-dia de trabalho, que acaba por afetar o dia-a-dia. Mas também o propósito pode influenciar o trabalho, pode influenciar a produtividade mesmo, como no exemplo que tu deste. Olha, sem dúvida, eu acho mesmo que sem dúvida. A mim, o meu propósito é sem dúvida aquilo que me faz correr atrás. Usando aqui uma expressão mais ligeira, eu sinto que é construção e a importância que eu dou aos meus objetivos finais, às minhas metas, à visão que eu desenvolvo delas, é o que dá no fundo cor ao meu trabalho, na medida em que me ajuda a impulsionar depois também o envolvimento com o trabalho em equipa, o apelar à união, porque o impacto do sucesso é mesmo importante para mim na construção deste propósito. Acho que pensarmos na meta final é o que dá significado a, ok, eu tenho que fazer 100 telefonemas, porque senão são só 100 telefonemas, não é o correr atrás. Acho que é esta a diferença. E o que é a meta final? É um projeto? É progredir na carreira? É um objetivo que nós fixamos a nós próprios? É o que nos dá gozo. É muito variável. No meu caso, aquilo que me dá gozo é, dentro do meu trabalho, são variedíssimas coisas, mas é fechar um negócio, é alcançar uma meta, é saber que eu contribuí para um objetivo de equipa duro de alcançar. Mas eu acho que é diferente para cada pessoa. Acho que é o gozo que nos dá conseguir alguma coisa, seja ela qual for. Muito bom. E o propósito, finalmente, acho que também podíamos aqui ter vários espectros dentro do propósito, mas tu achas que é algo que pode ser trabalhado pela própria pessoa no contexto profissional ou é só um clique, como no teu caso foi? Eu acho que pode ser trabalhado e eu vejo esse trabalho em dois níveis, ao nível da liderança, das FIAs, que têm um papel importante nesse desenvolvimento, e vejo a nível individual. Ao nível das FIAs, eu acho que a liderança, ou as FIAs intermédias, ou as FIAs diretas, têm a capacidade e a potencialidade de trabalhar as equipas nesta percepção do impacto individual que cada elemento deve conhecer qual é. Cada pessoa deve saber porque é que é importante. E às vezes isto não dá muito trabalho. Às vezes é uma breve conversa, uma troca de palavras, uma troca de impressões, ou uma partilha. A nível pessoal, a nível mais individual, eu acho que aí cabe-nos a cada um de nós criar e perceber qual é o seu próprio propósito, não é? Porque é um bocado idiosincrático a ti, Sofia, o teu propósito será uma concretização qualquer e a mim será outra completamente diferente, portanto, acho que passa por primeiro perceber o que é um propósito para nós. No meu caso, por exemplo, o trabalho funciona como uma plataforma para dar significado àquilo que são as concretizações diárias, a delimitação do futuro e as mais pequenas tarefas, quando têm este plano de fundo, não é? As tarefas chatas, como referias há um bocadinho, vão culminar num resultado e esse resultado é aquilo que eu acho que nós nos devemos focar, porque senão estamos só a fazer 100 telefonemas e não estamos a conseguir fechar um negócio, não é? No nosso caso aqui diretamente falando do nosso dia-a-dia. E, portanto, para mim, o meu propósito é aquilo que me faz continuar. É o que dá a visão. Sim. É aquilo que me permite ter energia para, até nos dias mais difíceis, nas tarefas mais chatas, porque as há, definitivamente. É aquilo que me permite pensar, pronto, mas isto tem um objetivo e vamos chegar ali, ok? Vamos correr.
Eu acho que isto é extremamente importante porque muitas vezes, até nas redes sociais, quando vemos partilhas de líderes ou de empreendedores em que vemos este romantismo de trabalho, Sim. às vezes podemos cair nessa falácia de o trabalho ele é tão interessante e eu estou... Hoje tive de fazer uma reunião... Super chata. Exato, acho que é importante discutirmos isto para se perceber que o trabalho continua a ser interessante, continuamos a ter esta visão a longo prazo se tivermos o propósito, porque todos os dias não vão ser mega interessantes, mega entusiasmantes, como muitas vezes vemos espelhado nas redes sociais. Sim, eu acho que de facto passa por cada um de nós perceber que toda a gente tem um trabalho em algum ponto da sua vida chato, ou com tarefas chatas, e não é aquilo que é interessante, não é o telefonema que é interessante, a reunião que é interessante, é onde aquilo nos vai conduzir, não é? Exato. As pessoas que nós vamos conhecer, as ligações que nós vamos ser capazes de estabelecer, que nos falando aqui no contexto profissional, que nos possam vir a trazer retorno no futuro. Quer dizer, às vezes ao nível do recrutamento é a vida que eu vou conseguir mudar, porque muitas vezes nós temos a sorte de conseguir ter esse impacto na vida de alguém e a vida não é eu vou fazer uma entrevista, não é isso, é olha, consegui trabalho para alguém, aquela pessoa vai ficar melhor, não é? Acho que isto é o shift, é a diferença entre a tarefa, não é? O lado tarefa da coisa e o lado de significado que aquela tarefa vai poder contribuir para alcançar. É o que tu referiste, é o tijolo para a catedral. Eu acho que é um bocadinho esse exemplo. Muito bem. Bárbara, obrigada. Obrigada, eu. Acho que foi importante falarmos neste tema, até para desmistificar às vezes o que é que cada pessoa faz no dia-a-dia do seu trabalho e como é que o propósito nos conduz no dia-a-dia. Sim. Obrigada por ter estado comigo. Obrigada também a quem nos ouve. Voltamos na próxima semana e já sabem, sigam-nos no LinkedIn, Facebook, Instagram e estamos disponíveis no Spotify. Obrigada.